Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje é dia 27 de Ave de 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 31 de agosto de 2024 da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então, como acontece toda semana, no 7º dia, temos a conclusão da Parashá da semana. A nossa Parashá da semana é Re'e, que significa veja, e está conectado diretamente com o primeiro versículo da Parashá, que é o capítulo 11, verso 26, onde escrito está: veja, eu dou hoje para vocês bênção e maldição. Né? Então, a mensagem fundamental sobre questão de veja, né, Re'e, e fala sobre bênção e maldição. Por que exatamente, né, a Torá ela traz primeiramente a palavra bênção e na sequência maldição? Porque o ser humano ele tem um defeito terrível. E o defeito terrível do ser humano é olhar primeiramente as coisas negativas, né? As coisas ruins e por aí afora vai. Então, a Torá traz para nós exatamente a questão de bênção, primeiro de maldição, justamente sendo o desafio de Re'e, veja. Então, na realidade, o que a Torá está trazendo para nós é: veja que realmente, mesmo diante das coisas negativas, as coisas desagradáveis, né, conhecidas como maldições, veja que há bênçãos ocultas nestas coisas. Ou seja, o desafio de Re'e para cada um de nós é para que nós realmente possamos adentrar com profundidade dentro daquilo que é negativo, destrutivo, desagradável, aflição, angústia, ou qualquer coisa dentro deste nível que nós classificamos como maldições. Então, Re'e vem trazer no início da nossa Parashá o desafio exatamente este, para que nós possamos ver que mesmo diante das coisas negativas que acontecem conosco, no nosso dia a dia, há bênçãos. E se nós realmente podemos, né, se nós realmente aceitarmos os desafios, ou o desafio de Re'e, veja, e realmente nós abrimos a cortina das maldições, das coisas negativas, então nós poderemos abrir as cortinas e ver o que realmente está atrás das cortinas. Ou seja, as maldições, elas são as cortinas. Ao abrir as cortinas, nós contemplamos de fato as bênçãos que o Eterno tem prometido. Diante desse aspecto, amados, Re'e vem trazer para nós, né, o princípio da mensagem para encerrarmos a nossa Parashá, para que nós não esqueçamos no nosso dia a dia realmente abrir as cortinas, ou seja, deixar as maldições de lado e olhar de fato aquilo que o Eterno tem para as nossas vidas, que são bênçãos. Então, como diz os nossos mestres, né, as coisas desagradáveis, negativas, aflições, angústias ou qualquer coisa semelhante, na realidade são para nos aproximarmos mais de Hashem, estarmos mais perto de Deus, e dessa forma nós podemos realmente desfrutar das bênçãos do Eterno. Então, na realidade, Re'e traz para nós que há muitas bênçãos para desfrutarmos. Precisamos ter a coragem, a simplicidade, a humildade, uma dependência realmente para com Hashem, para abrir as cortinas das maldições, das coisas negativas, e podemos adentrar realmente nas bênçãos que estão ocultas dentro
destas angústias e aflições, e assim sucessivamente. E hoje também nós temos, né, a terceira porção de Nahamu, Nahamu Ami, né, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno. E nós vamos ver algumas questões dentro da terceira porção do profeta Isaías, capítulo 54, a partir do verso 11, e até o capítulo 55, verso 5, de Isaías, ok? Outra coisa que nós estaremos focando no dia de hoje é exatamente sobre a questão do amor. O amor, ela é a questão-chave para a unidade. Lembrando que o Eterno, ele escolheu o povo judeu para ser em todos os aspectos, ético, moral e espiritual, para ser um exemplo para as nações, para os não-judeus. Então é a partir deste princípio, como sempre, é que nós estaremos fazendo esta reflexão sobre o amor, a força da unidade, né? Sem ele, realmente não temos como ir além, né? E o capítulo 16, né, que nos fala sobre a questão das festividades, né? Dentro desse aspecto aí, dentro desse aspecto nos fala, através de uma palavra do nosso Rebbe, fala sobre a questão de nós colocarmos realmente toda a nossa alegria na questão das festividades, ou melhor, que nós possamos trazer toda a alegria das festividades para as nossas vidas e vice-versa, certo? Nesse sentido, fazer com que a alegria seja algo fundamental nas nossas vidas e no nosso dia a dia, ok? Os nossos mestres trazem para nós o aspecto sobre a questão, né, dentro do estilo Techuvá, Tefilá, estudo da Torá e Sedaká, né, que traz para nós realmente princípios em que muda os maus decretos se nós nos aplicarmos realmente, não somente a estudar, mas a viver esses aspectos, né? Techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, as nossas preces diárias. O estudo da Torá com as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noach. E a de Sedaká, né? A de Sedaká, ela engloba o quê? O dízimos, ofertas, doações, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça, certo? Então, isto é Sedaká. Para que, de fato, nós possamos vivenciar esses quatro princípios, no sentido de que todo mau decreto seja mudado. E como nós vamos, na próxima semana, a partir do pôr do sol da terça-feira, nós estaremos adentrando no mês de Elul, né? E nesse aspecto aí, nós estaremos realmente adentrando no último mês do ano para Rosh Hashanah, né, o princípio do ano, e Elul vem trazer os aspectos dentro daquilo que está em Devarim, que é exatamente Techuvá, Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis de Noach e a de Sedaká. Você entendeu? Então, é importante nós estarmos vivenciando esses aspectos aí. Dentro deles, né, a questão da Tzedakah, os ensinamentos racídicos, eles falam para nós que, ao dar Tzedakah, a mente e o coração da pessoa se refinam 1000 vezes, segundo consta em Torá Or Bereshit 1b. Então vejam bem a qualidade e o poder da Tzedakah, certo?
que é ao dar a tzedakah, a mente e o coração da pessoa se refinam 1000 vezes, né? Esse sentido aí significa realmente purificar as nossas mentes, né? Para que nós possamos cada vez mais ter uma mentalidade judaica. A mentalidade judaica é que realmente nos leva mais e mais à presença divina e também a vivermos realmente esses princípios, né? Techuvá, Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis universais e a tzedakah. Esse é o poder realmente. Então os nossos sábios, né, louvaram a grandeza da tzedakah consideravelmente, comparando-a a todas as mitzvot da Torá juntas, como está no Talmud Baba Batra 9a. Por todo o Talmud de Jerusalém, caridade é chamada simplesmente de o mandamento. Então, a tzedakah é chamada de o mandamento, né? Vejam bem que aqui não há uma obrigatoriedade, é exatamente uma questão de um coração voluntarioso, com amor e alegria, praticarem a tzedakah, entendeu? Então, essa é a questão. Não tem coisa melhor, não tem coisa maior do que quando o filho, ele obedece à vontade do pai por amor, não como uma imposição, né? Então, dentro da questão física, né, a fisicalidade da família, nós aprendemos de fato que nós recebemos dos nossos pais, a princípio, aquela questão, entre aspas, né, de uma imposição educativa, né? Não faça isso, não faça aquilo. A educação moderna, ela veio e deturpou tudo isso, né? A psicologia moderna veio e deturpou tudo isso, dizendo que os pais não podem falar não para os filhos. Então, os pais têm que dizer nem para os filhos, né? Quer dizer, as aberrações da modernidade, existe muita coisa positiva dentro da modernidade. O nosso Rebbe já nos advertia, já na década de 60, 70, falando, vamos aprender a usar a tecnologia em nosso favor, para divulgarmos de fato, né, a questão desses princípios, Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, das 7 leis universais e da tzedakah, né, para divulgarmos a unidade e a unicidade de Hashem, para divulgarmos cada vez mais a esperança na revelação do justo e verdadeiro Mashiach a qualquer momento, né, o cumprimento das profecias, né, exatamente nessa reta final. Então, o nosso Rebbe já nos advertia para nós termos cuidado com a tecnologia, que é excelente se ela for usada de bom princípio, né, usando de forma positiva, construtiva. Então, é a mesma coisa a questão do outro lado da moeda, a questão negativa. Então, a educação ela acabou trazendo um problema sério para as famílias, né? Então, por isso que hoje, infelizmente, os filhos odeiam pais. E isso provoca um sentimento de espelho. Muitos pais acabam tendo ódio dos filhos. Então, a família em si, nos dias atuais, está de ponta cabeça, né? Graças a Hashem que tem muitas famílias por aí que estão ainda de cabeça em pé, por assim dizer, e estão vivenciando realmente o princípio da família. Deus, família e liberdade, entendeu? Liberdade com responsabilidade, não liberdade para a libertinagem. E por aí afora vai. Então, os princípios da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia ou das Escrituras Sagradas, é exatamente nos fortalecer na nossa jornada em direção realmente à nossa fonte essencial. Que a nossa fonte essencial é exatamente o Criador, o soberano de todas as coisas, né? O único Deus, o único Criador, né? O único Redentor e o único Salvador. E fora dele não há outro, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, é importante nós estarmos vivenciando esses 4 princípios fundamentais
para que nós possamos viver o verdadeiro amor para com Hashem e o verdadeiro amor para com o próximo. Senão não tem como. Por que o sistema ele quer que realmente que todo tipo de espiritualidade seja colocado terra abaixo? Pode ver que o sistema, com seus partidos de esquerda, socialista, comunista, ditadores, né, de ditadores, pode ver o que eles abominam é a religião. Ou seja, que as pessoas não tenham nada espiritual. Por quê? Porque realmente o princípio das Escrituras, o princípio da Torá, o princípio divino é exatamente o quê? Deus, família e liberdade. E o sistema não gosta disso. Então, dentro desse aspecto, o que o sistema mais faz é exatamente destruir realmente as três bases para uma sociedade sadia, que é a crença no único Deus, desrespeitar o princípio da família, o homem e a mulher, o marido e a esposa, que se unem para dar à luz a filhos. E a liberdade, no sentido realmente de poder ir e vir, e na liberdade de poder realmente escolher realmente aquilo que é bom, e principalmente aquilo que é espiritual diante da presença do único Deus. Então o sistema é esse. E é por isso que realmente nós precisamos continuar trazendo a verdade, a verdadeira luz e o amor real, verdadeiro, fraterno. E é por isso que Deus escolheu o povo judeu para ser o exemplo para as nações. E aquilo que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, aquilo que está nos 5 primeiros livros das Escrituras, conhecidas entre o mundo religioso como Pentateuco e entre o mundo judaico como Torá, é o princípio para tudo. Então é através realmente do povo judeu que nós temos esse exemplo a seguir. E por isso nós queremos deixar aqui alguns ensinamentos dentro desse aspecto. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele quando começou a reestruturar a casa judaica, né, para devolver a alegria do judaísmo para todo judeu, então, entre alguns aspectos, ele ensinou o seguinte, aquilo que todo judeu deva fazer. Primeiro, inicie toda manhã dizendo: aceito sobre mim a mitzvah, o mandamento, o preceito, de amar meu próximo como a mim mesmo. Segundo, fale somente o bem sobre outras pessoas. Nem sequer escute uma má palavra, a menos que algum bem possa resultar para aquela pessoa por meio dessa conversa. Terceiro, procure oportunidades de fazer um favor ao seu semelhante. Quarto, apoie um fundo de empréstimo judaico sem juros. Quinto, aproxime os judeus uns dos outros. Ajude a derrubar as falsas barreiras da idade, filiação e etnia. Sexto, convide outros judeus a partilharem o que temos de mais precioso, nossa Torá e nossas mitzvot, os nossos mandamentos e preceitos, etc. e tal. Então, isso foi o que o Rebbe orientou o mundo judaico a fazer toda manhã. Agora, vamos trazer isso dentro do contexto Benei Noach, certo? O princípio é o mesmo, ou seja, inicie toda manhã dizendo: aceito sobre mim a mitzvah, o preceito, o mandamento, de amar o meu próximo como a mim mesmo. Igualzinho. Segundo, fale somente o bem sobre outras pessoas, nada de lashon hará, maledicência, querer colocar um contra o outro.
Falar mal de outro e fazer com que uma pessoa fique contra a outra. É lashon hará, é a língua maldita, é maledicência, é querer colocar uma pessoa contra a outra. Então, o princípio é o mesmo, né? Não fale somente o bem sobre outras pessoas, não permite o lashon hará. Terceiro, procure oportunidades de fazer um favor a seu semelhante. É o mesmo princípio para o Benei Noach, certo? Quarto, apoie um fundo de empréstimos Benei Noach sem juros. Ou seja, né, ainda não existe no meio Benei Noach realmente um fundo de empréstimos, né? Além de ser um movimento novo, por assim dizer, na sua prática, né? Ainda com a graça de Hashem, né? Estamos esperando aí acontecer a transformação de alguns ricos e milionários para poder haver um fundo de assistência sem juros aos Benei Noach. E isso acontecerá sem sombra de dúvidas, ok? Mas mesmo assim, lembre-se disso. Se você fizer um empréstimo a um seu irmão Benei Noach, esqueça dos juros, ok? O princípio é o mesmo. Quinto, aproxime um Benei Noach de outro Benei Noach, que é exatamente a nossa grande tarefa entre as nações. É fazer com que os não-judeus se aproximem uns dos outros, não-judeus, para juntos estarmos vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É importante a orientação rabínica. Viver, entre aspas, um monoteísmo sem uma orientação rabínica é mais uma falha, um erro em criar uma nova religião, que não é permitido. Ah, eu não tenho rabino, todos são meus rabinos. Isso daí é brincadeira. É uma piada de mau gosto. Quando uma pessoa, um Benei Noach, um não-judeu diz, eu não tenho um rabino, todos são meus rabinos, eu sigo todos os rabinos. Isso daí é falácia. É o tipo da pessoa que não quer se sujeitar a uma autoridade espiritual. Então fala, não, eu não tenho um rabino, eu sigo um monte de rabinos, são vários rabinos. Eu não preciso de um rabino para ser o meu orientador, que não sei o que lá. É o típico da pessoa rebelde. Ela não se declara, mas ela é rebelde. É o tipo da pessoa que ela é insubmissa. Ela não se declara, mas ela é insubmissa. Ela não quer escolher, como diz o Pirkei Avot 1.6, que fala sobre o quê? Escolha um rabino e siga suas orientações como seu mestre. É simplesmente isso, entendeu? Então, é essa questão aí. Então, por isso, com essa questão, aproximar um Benei Noach de outros Benei Noach, né, ajude a derrubar as falsas barreiras, né, da questão de idade, filiação, etnia, etc. e tal. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo, simplesmente, ela como diz assim, é sem barreiras, ok? Convite outros Benei Noach a partilharem o que temos de mais precioso, que é a nossa Torá e os mandamentos. Que dentro da Torá está as 7 leis de Noach, ok? De acordo com isso, né, as fontes que nós temos aí Vaikra, Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz, ame teu próximo como a ti mesmo. O Rabi Akiva disse, este é o maior princípio da Torá. Levítico 19, 18. O Zohar diz, todo o povo judeu é um todo único, perfeito. Trazendo para os Benei Noach, todo o povo Benei Noach é um todo único, perfeito. Se nós estivermos seguindo o quê? Monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, andando ombro a ombro com o povo judeu, etc. e tal. Então, se aplica o mesmo princípio do Zohar. O Rabi Tzahak Luria, o Ari, ele diz assim, toda manhã, antes de suas preces, comprometa-se a amar outro judeu, comprometa-se a amar outro Benei Noach, como a si mesmo.
então suas preces serão aceitas e produzirão frutos. O Baal Shem Tov diz: uma alma desce de seu lugar do alto e entra neste mundo por 70 ou 80 anos, apenas para fazer um favor a outra pessoa. Às vezes uma pessoa vive 80 anos, pelo que fala Baal Shem Tov, apenas para fazer um favor a alguém. Que isso vai ser de maravilhosa bênção para aquela pessoa. Ok? O Maguide de Meserite diz: você ouve que dizem na Academia Celestial? Que amar seu próximo judeu, que amar o seu próximo Benei Noah, significa amar o totalmente perverso, assim como você ama o completamente justo? Aqui o Maguide de Meserite pegou pesado, não pegou? Do mesmo jeito que você ama o completamente justo, você precisa amar, nós precisamos amar também o totalmente perverso. É um desafio que não tem tamanho, não é verdade? Então tá aí. O Rebbe diz: etiquetas, para que servem? São para camisas, não para judeus. Servimos a todos os judeus igualmente, sem expectativas. Transportando para os Benei Noah, né, etiquetas são para camisas, não para Benei Noah. Servimos a todos os Benei Noah igualmente, sem expectativa, ou seja, sem esperar nada em troca, está entendendo? Então, essa é a questão aqui. Então, essas são as recomendações, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, dos nossos sábios do povo judeu, né, com referência a essa questão aí, né? Baruch Hashem. O nosso Rebbe nos fala sobre a questão, né, que está conectado principalmente aqui a partir do capítulo 16, nos fala sobre as festividades, né, de forma geral, mas em específico fala sobre Pesach, Shavuot e Sukkot, que são as 3 grandes festas de peregrinação. Ou seja, o povo judeu, aonde ele estivesse, ele tinha realmente o compromisso de amor, né, para obedecer essa mitzvah, né, a festas das peregrinações, Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, onde eles estivessem, eles tinham que se dirigir até Jerusalém para estas festividades. Então, as festas de Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, que são a época do nosso júbilo, não pretendem trazer alegria verdadeira e inspiração somente durante esses dias, sendo esquecidos depois que passam. O seu propósito e intento é que o judeu tire deles estoques de alegria e inspiração que durem o ano inteiro, a cada dia do ano. A natureza desta alegria e inspiração, conectada com a Torá e as mitzvot, é tal que ela verdadeiramente permeia todo o ser da pessoa, tornando-se a fonte de uma vida judaica harmoniosa e feliz, certo? O nosso Rebbe, ele nos fala dentro desse aspecto aqui, veja bem, a festividade Sukkot, que tem na sua sequência no 8º dia, Sukkot é uma festa de 7 dias. No 8º dia é chamado de Shemini Atzeret, né, o 8º dia. E no 9º dia é Simchat Torah, a alegria da Torá, é onde se inicia o novo ciclo dos estudos de Torá, né? Então, dentro desse aspecto aqui, as 3 grandes festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, certo? As grandes 3 festas. Então, de forma resumida, os nossos mestres trazem para nós que Sukkot, com todo o seu júbilo, né, de Shemini Atzeret, Simchat Torah,
não é apenas para aqueles dias, 9 dias, vamos assim dizer, que é a completude da festividade. Então não são apenas para 9 dias, mas realmente são, aliás, é uma festividade, elas se tornam únicas dentro do aspecto do aprendizado e de viver essa alegria, né? Então, pegarmos realmente toda a alegria desta festividade, certo? E tomarmos posse dela de tal forma que nós possamos viver o ano todo nesta alegria. Por isso, o nosso Rebbe diz assim, mencionando o Rabi Sheneur Zalman de Eliade, o fundador do Hassidismo, do Chabad. Ele interpretou essa frase da seguinte forma: você deve colocar a alegria interior das festas dentro de si mesmo. Aí então elas realmente se tornarão suas festividades, sua celebração pessoal. Não somente nos dias, nesses 9 dias da festividade, mas durante todo o ano, todo dia, até a próxima festividade de Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então, você vai carregar as tuas baterias, por assim dizer, para que você viva todo dia até o próximo Sukkot, com esta alegria realmente da festividade, ou das festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, com Shemini Atzeret e Simchat Torah, ok? Então, essa é a grande questão em si, sobre a festividade, a alegria das festividades, ok? Baruch Hashem. Vamos aí para as nossas saudações aos nossos amados e os avisos para o nosso encerramento aí. Vamos aí mandar o nosso Shabbat Shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares, né, onde eles se encontram. A Letícia Francisca, Goiânia, Goiás, a Carla Christian, ou Teacher Christian, Irecê, Bahia, a Neide Vilas Boas, da Silveira Inácio, em Mauá, Grande São Paulo, o Eduardo Faria, Rio de Janeiro, Sônia Maria de Souza, Elizabeth Farias, o casal José Eduardo e Roseli, né, aqui são provenientes de Pirajuí, mas residem a Bauru há vários anos, né? Então, ao casal José Eduardo e Roseli. Nós queremos deixar registrado aqui o nosso Mazal Tov, né? Parabéns a você, ao Roger Messalati, que reside atualmente em Jerusalém. Ele é proveniente da cidade de Marselhas, na França, e já reside um bom tempo ali em Jerusalém. Então, ao Roger Messalati, o nosso Mazal Tov, com as bênçãos do Todo-Poderoso. A Ivonete Matos, Arnaldo Silva, Anete Lima, o Ricardo Brandão, a Lídice Okamoto, de Manaus, Amazonas, a Silva Ferreira, Assis, São Paulo, capital, Yossi Saiman, Carlos André Moreira, Matheus de Brito, o Frederico Rodrigues, Durando Rodrigues, ao casal, a doutora Rosimeire Bárbara e o Zé, né, o seu marido, que residem aqui em Avaí, né? A doutora Rosimeire, delegada de polícia aposentada, que nós tivemos aí satisfação de trabalhar com ela um bom período aí, né? Então, a doutora Rosimeire Bárbara e o seu esposo, o Zé, né? Mais conhecido carinhosamente assim, né? Que reside aqui em Avaí, a nossa região. O Antônio Carlos Garcia, São Paulo, capital, a Ana Cristina Cândido. As seguintes pessoas que vamos mencionar faz parte do grupo Lechaim, do grupo Facebook, né, no Facebook, o grupo Lechaim. São eles, o Walter Ramalho, a Fabiana e o Altair, né, esse casal, a Ana Maria dos Reis, Humo Caire, Jorge Bezerra de Lima, de Sorocaba, o Djalma de la Vedova, o Gilberto Augusto, a Marli Gonçalves Duarte,
a Laelson Sebastião, a Sônia Secone, o Moshe Rassulam Ben Chayá, o Valdir Freitas, são o pessoal aí do grupo Lehai, né? O nosso Shabbat Shalom aí. Do grupo Benei Noa Bauru, do Facebook, nós temos aí o Flávio Santiago, o Anderson Nascimento e o Silvio Guimarães, né? São os nossos amados aí para o nosso Shabbat Shalom, né? E aí nós temos aí, né, alguns aí que estão conosco aí, né? Na nossa live ao vivo e a cores, a Lídia Moretti de Oliveira, Vitória Espírito Santo, a Maria do Socorro Salles, né? Ela é de Brasília, se eu não me engano, né? A Vânia Ivonete Maria da Silva, Recife, Pernambuco. Vamos ver se a gente vê, aparece mais alguém aqui cadê? A Marinalva Augusto, de Petrolina, Pernambuco, o Ângelo Roberto, lá de Paraguaçu Paulista, São Paulo, a de Machado, né? A de Machado é lá do Rio Grande do Sul. Puxa vida, deu branco no nome da cidade. A de Machado, aí deu branco aí. A Luciana Rodrigues, de Marília. Vamos ver aqui mais. A Edilane Minorello e o Claudemir aqui de Bauru. A Marinês Moino Martins. A Edna Paglassi, meu irmão, não vou nem falar, hein, gente. É suspeito. Aí, sobe aí. A Mari Vicentini de Agudos, né? A nova integrante do grupo aqui, Benei Noa Regional Bauru, junto com a sua filha Larissa, né? E está firme aí. A cidade de Machado é Alvorada, Rio Grande do Sul, agora lembrei. Tá. Vamos ver se a gente vê mais algum nome aqui. Opa. Acho que por enquanto é só, né? Tem a Genesi de Londrina, Pernambuco, Londrina, Paraná, misericórdia, né? Baru Hashem aí, ok, amados? Vamos para o aviso aí, então. O nosso Rav Yafka Gerenstad, a partir de domingo passado, próximo passado, iniciou a inauguração do projeto A Nova Sinagoga Rabá de Brooklyn, né? A nossa sinagoga sede ali em São Paulo, né? Então, já foi feito, agora vai começar a construção, né? Aquisição do terreno, documentação, o projeto no papel da construção da sinagoga Rabá de Brooklyn e a escola Or Menachem, né? Estão todos no papel, já tem aí uma previsão, né? Tem uma previsão aí de chegar ali a construção, e então começou o projeto aí para 30 parcelas ou 30 meses, né, segundo a possibilidade de cada um, para contribuir realmente para o desfecho e a construção do Beit Rabá de Brooklyn, né, a nova sede, ok? Então, há duas formas de você poder o fazer. Você pode fazer de forma individual e de forma coletiva. A de forma individual é você entrar lá no site brooklyn770.com.br. Aí você faz sua forma pessoal, ok? De forma coletiva, a Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, ela está fazendo arrecadação, né, das doações, né? Você pode fazer a sua doação em qualquer valor, não tem problema nenhum.
E aí o que nós vamos fazer? Então a Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, ela assumiu como meta, nós termos aí, né, assumindo uma parcela de R$600. Então são R$600 30 vezes. Então esse é a nossa meta, o nosso desafio, o nosso objetivo, ok? Então, através da segunda tesoureira da nossa Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, né, a Thaís Pereira Martins Ribeiro, através do seu CPF 369-403-688 e o dígito 17, certo? Caixa Econômica Federal, conta poupança, ok? Para identificação sua aí. Então você pode fazer a sua doação em qualquer valor. Nós estaremos realmente fazendo a somatória todo mês, né? A data que ficou para nós aqui de Bauru e região é todo dia 20. Então, todo dia 20 de cada mês é onde nós estaremos enviando esta mensalidade para a sinagoga sede, ok? Porque vão começar as construções e já vai, ali o Rav já vai assumir o compromisso, né, com a construtora sobre os trabalhos que serão realizados ali, ok? Então, até o dia 19 de cada mês, nós estaremos fechando a Tzedakah do mês, para dia 20 remetermos a sinagoga sede, ok? Se porventura a somatória der acima de R$600, o excedente ele vai ficar realmente no caixa. Vai ser enviado a mensalidade de R$600. No mês seguinte, por exemplo, né, acontece que a arrecadação ela chega a R$900, certo? Então nós teremos R$600 da mensalidade atual, do mês atual. E aí nós teremos outros R$600 da mensalidade do mês que há de vir. Então aí nós enviaremos as duas mensalidades no mesmo mês. Então nós vamos antecipar uma mensalidade. E assim sucessivamente. Então no outro mês, por exemplo, né, a arrecadação chega aí a 600 e poucos reais. Então essa mensalidade já vai antecipar o outro mês e nós estaremos enviando. Quanto mais rápido pudermos cumprir a meta de 30 parcelas, nós estaremos acelerando a conclusão da nossa meta. E automaticamente estaremos, sem sombra de dúvidas, contribuindo para que realmente, né, o Rav Yaakov Gerenstad esteja aí tranquilamente, né, assumindo as responsabilidades da construção, ok? No final, né, a Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, ela estará fazendo uma placa com o nome de todos os doadores para essa finalidade. E nós estaremos afixando esta placa junto à nossa Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, né? E automaticamente nós estaremos enviando ao nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, esse relatório final de todos os colaboradores, né, para que fique registrado também nos anais ali da história da sinagoga Rabá de Brooklyn, né, o nome dos doadores que junto com a sinagoga Bnei Noa Regional Bauru estiveram neste projeto desde o seu princípio até o seu final, ok? Então, nesse sentido, é o nosso objetivo de nós podermos estar vivenciando e fazendo a prática daquilo que o Rebbe diz, depois da destruição do Beit HaMikdash, no ano 69 para o ano 70 da nossa era comum, né? Então, construir uma sinagoga é como se nós estivéssemos ajudando a construir o Beit HaMikdash. Então, isso traz muita santidade, muita presença divina, muita luz divina. E, de fato, amados, nós podemos, dessa forma, também mudarmos
a história realmente do mundo, ou seja, transformar o mundo para ser a moradia de Hashem. Que nós possamos fazer parte de todo esse projeto, sem sombra de dúvidas, ok? Ontem na nossa sinagoga regional, Benei Noach, Bauru, né, nós entregamos, né, os amados ali presentes, nós entregamos esse folheto, né, leituras dos salmos do mês de Elul, e colocamos aí 9 observações para conhecimento dos amados. A partir de amanhã, nós estaremos colocando nos canais Benei Noach e também para as pessoas no seu particular, né? Estaremos enviando para as pessoas para terem aí no folheto o calendário sobre a questão da leitura dos Salmos, do livro dos Salmos, em todo o mês de Elul, né, até o final de Yom Kippur, certo? Onde se completará a leitura do livro de Salmos. Como diz os nossos mestres, se nós compreendermos verdadeiramente o poder que há nas recitações dos Salmos, nós não deixaríamos de fazer recitação dos Salmos nem um dia, né? Então é importante isso daí. Então nós estaremos enviando esse folheto com o calendário, né, desde o dia 4 de setembro, melhor dizendo, que 4 de setembro é o primeiro dia de Elul. Então começa automaticamente as leituras dos 3 salmos diários, certo? A partir da mesma data, o Salmo 27, ele será lido completamente até o último dia de Sukkot. Você vai ver aí nas observações. Qualquer dúvida, pode entrar aí no particular e fazer as suas perguntas, que estaremos respondendo com a graça de Hashem. Então, além dos 3 salmos, Salmo 27, ele é feito uma leitura diária. Qual é o ponto de se ler a leitura, a recitação do Salmo 27? Então, no serviço da manhã, antes do encerramento das preces, que é com Aleinu, então, antes de fazer a prece Aleinu, faz a recitação do Salmo 27. Aí depois faz o Aleinu, depois faz o Erri, né? Encerrando as preces da manhã. Aí vai para a leitura dos salmos diário, ok? E aí a leitura dos salmos diário acrescenta-se os 3 salmos na sua ordem respectiva, que você vai ter aí o calendário em suas mãos, ok? Então é isso daí. E para finalizarmos, amados, né, nós temos aí a terceira porção do profeta Ishayahu, né, sobre Nahamu, Ami, consolai, consolai o meu povo. Isaías capítulo 54, a partir do verso 11, até o capítulo 55, o verso 5, né? Então, os versículos 11 e 12 do capítulo 54 fala Jerusalém repleta de pedras preciosas, né? Então, realmente, Jerusalém, né, nos dias da redenção, ela será completamente revestida de pedras preciosas. É a magnífica construção de Jerusalém, que terá a construção do terceiro templo e de toda a sua estrutura, né, com pedras preciosas. Depois o verso 13 fala sobre a sabedoria da Torá, né, que fala que todos os seus filhos serão extremamente sábios, como se fossem discípulos de Deus, e seus filhos terão muita paz. Os versos 14, né, até os versos 14 a 17, que encerra o capítulo 54, fala sobre exatamente não temer o inimigo. Através de seus justos, você merecerá tudo isso. Você se afastará dos impostores que não temem a mim, diz o Eterno, e do terror, pois este não se aproximará de vocês. De fato, a pessoa somente temerá a mim. Quem atacar você cairá diante de sua força. Veja,
fui eu quem criei o ferreiro para queimar o carvão e fazer as ferramentas para o seu ofício. E fui eu que criei o inimigo destrutível para destruir a si mesmo, né? Então o inimigo de Israel, ele destrói a si mesmo, mas não a Israel, entendeu? E é isso daí, é isso que você vê através da história judaica. E é isso que você está vendo nos dias atuais, sem sombra de dúvidas, ok? Então, cada arma apontada contra você não funcionará. E cada língua levantada contra você em julgamento, ela será condenada. Esta é a herança dos servos de Deus e sua justa recompensa de mim, diz o Eterno. Então, nenhuma arma forjada contra Israel, contra o povo judeu, prosperará. E aí nós entramos no capítulo 55, os versos 1 e 2 dão continuidade sobre a questão de não ter medo do inimigo, não ter medo, não ter pavor, etc. e tal. Então, o capítulo 55 começa dizendo: venha, todo aquele que está sedento da palavra de Deus, vá até o profeta e beba de sua água, ou seja, a palavra divina. Mesmo aqueles que não têm dinheiro, vão e comam, vão e levem vinho e leite sem pagar, sem nenhum custo, pois a sabedoria do profeta é gratuita, entendeu? Então, por isso que a sabedoria judaica hoje, ela está presente nos 4 cantos do nosso planeta. Porque, resumidamente, dos profetas, né, podemos dizer, a sabedoria de Moshe Rabbeinu, junto com os sábios do povo judeu até a presente data, está acessível a todas as nações, né? Então, o verso 3, né? O verso 3 até o verso 5, né? Nos fala, né? Sobre o pacto eterno com Mashiach, né? Então, as 7 porções de Yeshayahu, do profeta Isaías, Nahamu, Nahamu Ami, consolar, consolar o meu povo, sempre tem a conexão com Mashiach, né? Então aí nos fala sobre essa questão. Incline seus ouvidos e venham a mim, para ouvir as minhas palavras. Ouçam e vocês merecerão viver novamente com a ressurreição dos mortos. Eu farei um pacto eterno com vocês, tão duradouro quanto minha lealdade a David. De fato, eu fiz sua dinastia duradoura como uma prova para as nações de minha palavra, de que minha palavra perdura para sempre, e que Mashiach, seu descendente, será um governante e líder das nações. Da mesma forma, minhas promessas a vocês se cumprirão. De fato, nações que vocês desconhecem chamarão vocês para servi-los, e nações que nunca conheceram vocês acorrerão para seguir suas ordens, mas elas não farão isto por sua própria vontade, mas por causa de Deus, seu Deus, o sagrado de Israel, que repousa entre vocês e que os glorificou, né? Então essa é a terceira porção de consolação do Eterno para com a casa de Israel, e através da casa de Israel, essa consolação, ela alcança, né? Ela alcança todas as nações e todos os povos, certo? Então, é a palavra da consolação que Mashiach, o justo Mashiach, há de se revelar a qualquer momento, mesmo agora, amém, vem amém, para a redenção final, para estarmos ombro a ombro com o povo judeu, servindo plenamente o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador, ok? Pela graça de Hashem, né? Às 18h30 é o momento da Havidalah, né? Então, agradeça a Hashem pelo sagrado dia do Shabat e pela nova semana que teremos pela frente, né? Com a entrada do mês de Elul, um momento propício para o nosso exame introspectivo, para a nossa Teshuvah, Tefilá, estudo da Torá e de Sedaká. E estaremos com a graça de Hashem falando mais e mais
sobre esses aspectos aí nas próximas lives, né? E, né, o mês de Elul, ele começa no pôr do sol da terça-feira, dia 3 de setembro, e vai até o pôr do sol do dia 4 de setembro, né? É o primeiro dia de Elul. No calendário gregoriano, o 4 de setembro é o aniversário da nossa Edna. Então a Edna estará colhendo mais uma primavera aí, Baruch Hashem, né? E o dia 11 de Elul, né, pelo calendário judaico, é a data do seu aniversário, dia 11 de Elul, né? Então nós, Benei Noach, temos uma graça bendita. Nós temos duas datas de nível, né? Então é isso daí, né? Então é só entrar lá no site pt.rabad.org, você tem lá datas e você pode fazer a conversão da sua data gregoriana para a data judaica, aí você descobre a sua data judaica de nascimento aí, tá bom? E tem a paraxá da semana correspondente à data do seu aniversário, ok? Então, Shabbat Shalom, um Shavuot Tov, com a graça de Hashem, que sejamos todos abençoados. Amém, amém. Baruch Hashem.